Então hoje é a nossa terceira mensagem sobre obras da carne e o fruto do Espírito. A gente viu o quanto que as obras da carne são frutos da natureza humana caída. A gente não pode olhar a obra da carne como se fosse assim, essa pessoa, esse crente aqui, essa pessoa conhece a Jesus, mas está vivendo nas obras da carne. Não é assim. As obras da carne são o resultado de uma vida sem Cristo, ok? Porque senão a gente bagunça um pouco, mistura um pouco as coisas. Então, existem duas naturezas em nós. Uma é a natureza pecaminosa, caída, e outra é a natureza espiritual, quando a gente entrega a vida para Cristo. As obras da carne são fruto da natureza pecaminosa, caída. O fruto do Espírito é outra coisa, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas quando a gente pensa na nossa vida cristã, tem muita coisa na Bíblia que revela, assim, mostrando para a gente princípios espirituais que mostram para a gente como que a gente tem que viver quando a gente entrega a vida para Cristo. E uma das coisas é que a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Então vamos ver alguns textos, né? Aqui em Gálatas 2:20, você quer ler comigo? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Gálatas é um livro muito interessante. Por quê? Porque os Gálatas estavam recebendo uma influência muito grande dos judaizantes. Eram aqueles cristãos que diziam, nós não podemos largar o judaísmo, nós não podemos largar os rituais. Então, vocês são cristãos, vocês são gentios, vocês não são judeus, então vocês têm que se circuncidar. Você tem que fazer isso, tem que guardar essas festas, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Essa é a tônica da carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo vai mostrar exatamente isso. Espera um pouquinho. Se você recebeu a Cristo pela graça, pelo Espírito de Deus, não é por aquilo que você faz. Pode ver que você tem resquícios disso em várias denominações, até cristãs ou que se dizem cristãs. Aí nesse texto aqui, ele diz, eu fui crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Eu não tenho o direito de fazer nada, de criar nada, de inventar nada. Não, foi em Cristo. Porque a fé cristã, gente, ela tem que ser absolutamente centralizada em Cristo. O culto tem que ser em Cristo. A oração está em Cristo. A leitura da palavra está em Cristo. Quando você lê a Bíblia à luz de Jesus, você vê Jesus nas páginas das Escrituras, ainda que não fale de Jesus assim, literalmente. Você vê Jesus lá na criação, lá no Gênesis. Lá no Gênesis, né? Você vê, por exemplo, o Senhor dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Como é que ele fala no plural? Há uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí quando você vai lá no Novo Testamento, a Bíblia diz tanto que o Espírito de Deus está na criação, quanto que em Cristo todas as coisas foram criadas. Então, a gente vai enxergar Jesus. Aí Paulo diz, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é uma questão muito séria, porque se Cristo vive em mim, não é o que eu acho que é aquilo que Cristo diz que é. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, tem gente que fala assim, né? Eu sou cristão e tal, e aí inventa um monte de práticas, um monte de outras coisas. Não, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora é viver na fé, viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu fui crucificado com Cristo. Lembrando de Gálatas, ele está falando aqui, refutando aquela ideia de que para que as pessoas fossem abençoadas e fossem cristãs, elas tinham que se circuncidar, tá? Outro texto é esse de Romanos 6, 6 e 7. Vamos ler juntos? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele,
para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Olha que interessante esse texto aqui. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo está falando você se torna escravo daquele a quem você obedece. Se você obedece ao pecado, você se torna escravo do pecado. Se você obedece a Cristo, você se torna escravo de Cristo. Ele está falando, essa é a dinâmica toda. E em Romanos 6, ele vai falar também que quando nós fomos batizados com Cristo. Tá certo? Fomos batizados com Cristo na sua morte. E aí você vê bem um símbolo do batismo, né? Porque o batismo, a hora que a pessoa entra para dentro da água, né? O que acontece? É o símbolo da morte. E quando ela levanta, é o símbolo da ressurreição. Então ele diz, assim como a gente morre em Cristo, assim a gente vive uma vida nova. A gente vive em novidade de vida. Então olha só, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Essa é uma questão muito séria, né? A prática do pecado. Então o cristão peca, não deveria, mas peca. O cristão vive no pecado? Não. O cristão vive obedecendo ao pecado? Não. O cristão vive obedecendo os seus próprios desejos, os desejos da sua carne? Não. Essa é a tônica que o apóstolo coloca para a gente. Gálatas 5:24, voltando em Gálatas agora. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Então, nós estamos no capítulo 5, daqui a pouco ele vai falar do fruto do Espírito, etc. Mas ele já falou, quer dizer, o verso 24 é depois. Então ele diz, olha, aquele que pertence a Cristo, ele morreu. Morreu para o quê? Para a carne. O que a carne significa? Os desejos, as paixões. Uma versão antiga diz concupiscência. Concupiscência são desejos ardentes, desejos muito intensos, muito fortes. Ora, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Bom, se os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, a pergunta é, aquele que pertence a Cristo pode viver pela carne? Não, né? Pelo menos não deve, né? Porque aquele que morreu, morreu. Se está morto... Olha que interessante. Antes da gente se entregar a Cristo, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Cristo vem e nos dá vida. Quando ele nos dá vida, nós morremos agora para o pecado. Então aquilo que antes era o meu ídolo, onde eu vivia, já não existe mais, porque eu morri para isso. Vamos continuar. Voltando em Romanos. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Vocês lembram que eu falei que a vida de Jesus é um modelo para o cristão? Quando Jesus nasceu, ele nasceu por obra do Espírito Santo. Quando a gente nasce em Cristo, a gente nasce por obra do Espírito Santo. Depois que a gente nasce por obra do Espírito Santo, a gente é batizado, assim como Jesus foi batizado. Depois que Jesus morre na cruz, a gente deve morrer para o pecado. Quando Jesus ressuscita, nós devemos ressuscitar para uma nova vida. Percebe que é um modelo, e esse modelo deve ser acompanhado por nós, né, nas Escrituras o tempo todo. Então olha que me chama muita atenção essa palavra aqui, ó.
Porque morrendo, aqui no finalzinho, morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Quando eu morro por pecado, eu vou viver para Deus. É da mesma maneira que não adianta você se esvaziar, mas não se encher, né? Quer dizer, eu confesso os meus pecados, mas se eu não me encher com a palavra de Deus, com a vida com Deus, na dinâmica do Espírito Santo, etc., eu volto. Os hábitos carnais são terríveis. Eles me jogam de volta para o buraco. E aí, então falamos da crucificação com Cristo e agora vamos falar da ressurreição com Cristo. Primeiro, o que gera, né? Eu vou falar 2, 3 coisinhas aqui. O que gera a ressurreição com Cristo? A nossa ressurreição, não a dele. Né? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Ele morreu pelos nossos pecados. Morreu pelos nossos pecados. Nós morremos para o pecado. Cristo ressuscitou para a nossa justificação, para que nós tivéssemos uma vida de intimidade com Deus. Nós ressuscitamos para uma vida nova. A vida antiga não serve mais. 2 Coríntios 5,17. Vamos ler juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É interessante que essa é a melhor tradução. Eu decorei, aquele que está em Cristo é nova criatura. Na verdade, é uma criação nova da nossa vida. Deus nos cria de novo. É o que a palavra chama de regeneração. Ele nos regenera para uma nova vida. Por isso que o cristão, ele não tem prazer no pecado. Por isso que o cristão, ele tem uma sensibilidade maior para o pecado. Por isso que o cristão, ele quando percebe que o pecado está chegando perto, ele foge. Como o apóstolo Paulo fala, né, que a gente deve fugir, né, fugir da prostituição. Paulo fala. O que é fugir da prostituição? Tem um pecado ali, eu não vou enfrentar, é um erro. Eu vou fugir. Se eu não fugir, né, aí eu estou perdido. Por quê? Porque aí eu vou pecar contra Deus, eu vou ter uma vida estranha com Deus, eu vou perder a alegria da presença do Senhor e assim por diante. Então, a primeira coisa, uma nova vida. Segundo, vitória sobre o pecado. Voltando em Romanos. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É o que a gente já leu. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Essa é uma coisa muito interessante. Olha só, vamos lá. Antes de me converter, eu estou morto nos delitos e pecados. Ok? Morto não fala, morto não pensa, morto não tem força, morto não tem nem fé. Eu estou morto. Quando eu ouço a palavra de Deus, essa palavra tem poder. Você lembra lá na criação? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas, entre a terra e a água, entre o céu e a terra. E disse Deus, haja isso, haja aquilo. A palavra de Deus, ela tem o poder da criação. Okay? A palavra de Deus ministrada, pregada, quando ela é feita em cima das Escrituras, ela tem também o poder de criação. Efésios 1,13 diz isso. Tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Uma vez que eu ouço a palavra, essa palavra é mais ou menos como aquela palavra que Jesus falou para Lázaro. Lembram de Lázaro quando morreu? Lázaro está morto, lá na gruta. O que Jesus fez? Lázaro sai para fora. O pessoal começou a dar risada. Como é que ele fala com o morto? Imagina você indo no cemitério e tem lá uma pessoa, né, enterrada e você chega lá no túmulo e diz, fulano, sai para fora. Certo? A palavra de Jesus tem poder de transformar um morto num vivo. Então, o que acontece conosco na conversão é exatamente isso. Quando Jesus fala, ele fala para os mortos para trazer vida. Quando ele gera aquela vida, eu passo a crer. Você achava que eu sei que cria, né? Que você que era maravilhoso, incrível. Nós não somos nada disso, gente. A Bíblia diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Até para crer eu preciso da ação de Deus. A hora que eu passo a crer e ofereço a minha vida ao Senhor, o que acontece? O Espírito Santo me sela. Você é garantia, você é meu. Okay? A partir desse momento, eu devo considerar-me morto para o pecado. Ele não está pedindo para o morto se considerar morto, está entendendo? Ele está pedindo para o vivo se considerar morto. Para o pecado. Não é morto naqueles pecados. Morto no erro. Morto sem Deus. Não é isso que nós estamos falando. Ele está dizendo que o cristão que recebeu a vida precisa se considerar morto para o pecado. E vivo para Deus. Morto para o pecado e vivo para Deus. De novo, o modelo da pessoa de Jesus. Quando Jesus morreu, ele morreu pelos seus pecados? Pelo pecado dele? Não, ele morreu pelos nossos pecados. Quando ele morreu pelos nossos pecados, o que ele fez? Ele deu a oportunidade da gente ter vida. Porque se ele não morre pelos nossos pecados, nós não tínhamos possibilidade de ter vida. Só que ele morreu pelos nossos pecados. E nós morremos pelo quê? Crucificados com Cristo. Pelos pecados, pelos nossos pecados. Não para a salvação, mas considerando. Por isso que eu gosto dessa palavra. Considerai-vos mortos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. O pecado já não é mais o ídolo de vocês. Não permitam, considerem mortos e não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. É uma decisão. A nossa vida toda, em todos os momentos, ela é feita absolutamente de decisões. E por que muitas vezes as minhas decisões são erradas? Porque eu deixo de lado os princípios fundamentais que embasam a minha fé. Certo? Então, eu vou explicar isso. Eu tenho a Bíblia, não tem? A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática que nós temos como cristãos. Nenhum outro escrito, nenhuma palavra de ninguém, nem palavra de profeta, nem de ninguém. Só a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Tudo bem. Quando a pessoa começa a fazer assim, não sei se é bem assim, é o suficiente. Tem um ditado popular que diz, por onde passa um boi, passa uma boiada. É você duvidar, você começa a montar uma outra doutrina ao redor da Bíblia. É por isso que você vê muita gente que está vivendo errado na igreja. E não falta, hein? Não falta. Está na igreja. Por quê? Porque filtra de acordo com a sua própria doutrina, de acordo com aquilo que ela criou. E são essas pessoas que não conseguem entender, por exemplo, um texto como esse, que dizem, você tem que se considerar morto para o pecado. O pecado é pecado. Agora a pessoa diz assim, mas quem disse que isso é pecado? É o suficiente para passar uma boiada aí. Certo? Isso é sério, né, gente? Vamos continuar. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. O pecado leva a pessoa às transgressões. A transgressão é injustiça. A justiça é a vontade de Deus. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso viver na injustiça achando que eu estou vivendo na justiça. O que é justiça? É a base do julgamento, certo? Justiça é a base do julgamento. Humanamente falando, a justiça é baseada no quê? Nas leis. E nas escrituras? É baseada na palavra de Deus. Então a justiça de Deus tem a ver com tudo aquilo que o Senhor estabeleceu como regra. A injustiça é o quê? A quebra das regras. No momento em que eu quebro as regras estabelecidas, eu estou por mim mesmo, né? Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes,
Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Olha que legal. Como é que eu devo viver a vida cristã? Como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Não é de injustiça, mas de justiça. Então, de novo, são coisas separadas. A natureza humana pecaminosa é uma coisa, a natureza espiritual é outra. Não dá para a natureza espiritual viver no pecado. Assim como não dá para uma pessoa que nunca se entregou a Cristo viver princípios de Deus. Essa é uma dinâmica que fica na minha cabeça o tempo todo. Porque quando a gente está ensinando, pregando e tudo, vamos chamar o público que está te ouvindo, as pessoas que estão te ouvindo, você não sabe, a não ser pelos frutos, mas você não sabe quem é salvo, quem não é salvo, etc. Né? E muitas vezes você está pregando uma coisa e está dizendo, olha, é isso que Deus quer. A pessoa sem Deus, ela não tem forças para viver aquilo. Ela não sabe como viver aquilo. Então fica uma coisa assim, interessante. Né? Então, eu vou dar um exemplo que eu vivo quase todo dia. Eu pergunto muito para as pessoas quais são os seus valores. Nunca ninguém contou para mim um valor ruim. Nunca ninguém falou, meus valores são injustiça, desonestidade. Ninguém fala isso. As pessoas falam só as coisas lindas. Lealdade, justiça, fidelidade, honestidade, verdade. É isso que as pessoas dizem para mim. E aí, a hora que você vai apertando um pouquinho, só para fazer um exercício, você dá uma apertadinha e a pessoa, imediatamente, ela quebra exatamente os valores dela, porque ela não consegue viver os valores. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, que você não pode ser salvo pela obediência às leis, porque quando você peca num, você peca em todos. Quando você peca num mandamento, você peca em todos os mandamentos, certo? Um mandamento peca em todo, ok? Nos 10 mandamentos, eu tenho 4 mandamentos que são muito dirigidos a Deus, são verticais. E eu tenho 6 mandamentos que são relacionais, né? Tipo, honra teu pai e tua mãe, né? Não matarás, não dirás falso testemunho e assim por diante, certo? Então eu tenho 10 mandamentos. O que muitas vezes as pessoas fazem? Eles pegam um mandamento e dizem, você tem que fazer isso aqui. Né? Então, por exemplo, guardar o sábado. O sábado é um dos 10 mandamentos. Presta atenção nisso. O sábado é um dos 10 mandamentos. Aí as pessoas dizem, se é um dos 10 mandamentos, a gente tem que obedecer. Não, mas é que em Cristo as coisas... Não, tem que obedecer. Tem que obedecer. Tem que obedecer o sábado. E aí a pessoa pega os mandamentos e diz, então como eu tenho que obedecer o sábado, não importa o que Cristo fez na cruz, porque eu tenho que obedecer para poder ser salvo. Se eu tenho que obedecer para ser salvo, então eu tenho que obedecer os 10. Aí o cara guarda o sábado e não honra o pai e a mãe, como é que fica? Aí o cara guarda o sábado e não cobiça as coisas dos outros. Ou furta. O cara guarda o sábado, mas ele tem ídolos internos. Às vezes os ídolos são a própria igreja, às vezes o ídolo é uma pessoa, às vezes o ídolo é a mãe, o pai, o dinheiro. Então não dá para ser salvo obedecendo à lei. Quando chegaram para Jesus, Novo Testamento agora, né? Isso daí que eu falei está lá em Êxodo 20. Novo Testamento. Senhor, qual é o maior mandamento? O que Jesus falou? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cadê o sábado? Cadê o não furtarás, não matarás, não cobiçarás? Eles morreram? Não é que eles morreram, é que quando eu amo a Deus de todo o meu coração e amo ao próximo, eu estou incluindo todos os 10 mandamentos.
No entanto, a salvação não pode ser pela obediência aos 10 mandamentos, senão eu não consigo. Deu para entender? Não dá para... A Bíblia diz isso, que não dá. Certo? E aí, a gente chega numa coisa maravilhosa que é o fruto do Espírito. Lembra? Obras da carne e fruto do Espírito. Hoje a gente só vai introduzir esse assunto. E domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos ampliar esse estudo sobre o fruto do Espírito. Então eu quero chamar a sua atenção para 2 frases. A primeira frase é a seguinte: quem vive para si produz as obras da carne. Vocês concordam com essa frase? Sim ou não? Sim. Quem vive para Cristo recebe o fruto do Espírito Santo. Olha a diferença. Quem vive para Cristo não produz o fruto do Espírito, porque o fruto é do Espírito Santo, não é o fruto do meu espírito. Qual que é a diferença que você enxerga aqui? Cristo em mim. O que mais? Uma coisa é o que eu produzo. Eu produzo obras da carne. Mas quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu recebo. Por isso que é graça, gente. É graça, eu recebo o fruto do Espírito. Não é assim, eu consigo fazer todas as coisas, eu produzo o fruto do Espírito. Você quer ver como que não dá para a gente produzir o fruto do Espírito? Vamos primeiro ler o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ok? Antes um pouco disso, aqui em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: as obras da carne são. Ele começa, aquele monte de coisa ruim, né? As obras da carne são. Aqui ele não usa o plural, ele usa o singular. O fruto do Espírito é. Certo? Ora, eu vou sugerir a vocês um gráfico para vocês olharem o fruto do Espírito. Dá uma olhada nesse gráfico. O fruto do Espírito é o amor. Por quê? Porque quem gera alegria? O amor. Certo? Quem gera paz? É o amor. Quem gera paciência? É o amor. Obrigado. Quem gera amabilidade? Uma pessoa amável, uma pessoa gentil? É o amor. Quem gera bondade? É o amor. Quem gera fidelidade? O amor. Quem gera mansidão? O amor. E quem gera o domínio próprio? Então o fruto do Espírito é o amor. Com todas essas outras características que o amor promove. Então aí você vai dizer assim: pastor, se eu recebo o fruto do Espírito, quando que eu recebo o amor? Romanos capítulo 5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Sim. Achem para mim esse versículo aí, que eu não estou com ele aqui agora. Romanos capítulo 5, ele fala lá, a tribulação produz paciência, paciência produz... Lembra? Aí ele fala da esperança, aí diz que... 5:5. O que diz aí? Que ele nos concedeu. O Espírito Santo, quando vem na minha vida, ele me dá o quê? Amor. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos aprofundar esse assunto aqui. É o amor. Né? O amor que eu recebo do Espírito Santo, o amor que eu recebo, ele promove outras coisas. Alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, amabilidade. Tudo isso é a graça do Senhor, que vem através do amor. Então olha a diferença. Quando eu não tenho Cristo na minha vida, eu produzo obras da carne.
quando eu tenho Cristo na minha vida, Ele me dá o fruto do Espírito. Então, pastor, peraí, eu não estou entendendo uma coisa. Se Ele me deu o fruto do Espírito, todo mundo tem o fruto do Espírito? Gente, tudo na vida é uma questão de prática, de vida. Senão não existiriam versículos como diz, amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos. Não precisaria desse tipo de mandamento. Por quê? Porque seria automático. Já amo mesmo, já está tudo na bênção. Amém, querido? Ajudou um pouquinho a ter um pouquinho mais de base. Nós estamos criando bases, né? Bases de fé aqui, bases nas Escrituras. E se Deus quiser, no domingo que vem, a gente vai falar só sobre o fruto do Espírito, entrando nessas palavras, olhando o grego, olhando a origem e vendo como que isso daqui pode ser vivido por nós. Tá bom? Vamos orar? Eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a gente tem todas as respostas nas Escrituras. Sabe uma coisa que eu te peço, Senhor, de todo o meu coração, é que a gente não duvide da Tua palavra. Que a gente não coloque uma gota sequer de dúvida nas Escrituras, para a gente não perder os privilégios que a Tua palavra ensina que a gente pode ter quando a gente anda contigo e obedece à Tua vontade. Queremos, ó Deus, oferecer os nossos corpos como sacrifício ao Senhor, nossa mente e o nosso coração como sacrifício ao Senhor, como instrumentos de justiça. A justiça de Deus, a vontade de Deus, para a gente poder fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.